noite, bom dia, boa tarde. Não sei que dia e que horário que você vai ver esse podcast que hoje a gente está iniciando. Então, primeiramente, queria agradecer ao nosso Deus, amém, que é por Ele, por meio dEle e para Ele que são todas as coisas. Então, se a gente está vivo, está com saúde, está prosperando, a gente tem uma mensagem a estar levando. Então, tudo isso vem por intermédio do nosso Deus. Nós cremos nisso, né, William? Amém. Então, nós estamos aqui hoje para receber meu amigo, meu parceiro de negócios, tamo junto, William Torrente, ele que é da NAT-App, secretária NAT. Secretária! Secretária. Que trabalha o dia inteiro. Ixi, eu vou cantar, hoje não vai dar muito certo, né, gente? Vamos fazer podcast, que na cantoria acho que não vai, né, William? Vamos lá. Gente, satisfação. A gente está muito feliz em iniciar aí mais um dia de trabalho, mas a gente fala assim que um ditado, né, que é bastante conhecido, falado aí, que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Então a gente crê muito assim que cada pessoa que participa da nossa vida, direta ou indiretamente, ela traz uma mensagem, né? Então muitas vezes a gente vê a pessoa rompendo em determinada área e a gente vê, cara, da onde que esse cara veio? Ele aconteceu agora, surgiu, a gente não sabe a trajetória empreendedora, a trajetória, os processos que você viveu, né? Uhum. As renúncias que você teve que fazer para você chegar onde você chegou hoje. Então por trás de toda marca de sucesso existe um empreendedor que pagou o preço. Ou outra frase de efeito, fazer aquilo que precisa ser feito. Faz sentido isso, William? Faz totalmente sentido, e principalmente das renúncias, e não somente das conquistas. Com certeza. Então, seja bem-vindo, meu amigo. Então, dando uma ênfase aqui no episódio, não sei qual que é o número do nosso episódio, até a gente está destravando agora, estava alguns meses sem gravar. Estamos aqui no N1 Talks, o episódio da N1 Sistemas, onde a gente vai estar recebendo aqui, né, ele, o William Torrente, que traz uma solução inovadora que vai ajudar você, meu amigo, a revolucionar o atendimento, principalmente do nicho, né? Que é do segmento de segurança eletrônica. Acho que esse é um parênteses bem interessante, depois a gente vai frisar, tá? Então, apresentamos o quê? A secretária NAT, a NAT-App, né? Que é uma plataforma automatizada que agiliza todo o processo desde a abertura de chamados via WhatsApp. Então, nessa conversa hoje com o meu parceiro, nós vamos explorar como a secretária NAT ela pode ajudar as empresas de segurança a lidar com as demandas de atendimento, né? Uhum. Seja ele passivo, receptivo, seja ele semi-automatizado, né? Humanizado. Então, e oferecendo essa agilidade para que você tenha uma eficiência na gestão dos chamados. Então, o nosso convidado hoje ele vai apresentar passos simples para você integrar o NAT-App ao WhatsApp, né? Configurar respostas, processos automatizados. Assim a sua empresa ela poderá se concentrar em estratégias de expansão e crescimento, enquanto a NAT cuida do trabalho de tudo isso, né? Do trabalho operacional repetitivo. Vamos automatizar, gente. Vai ficar muito bom. Isso que é o processo, né? Então prepare-se para você entender como o NAT-App ele pode transformar o seu atendimento, otimizar as suas operações de forma inteligente. Vamos lá? Vamos embora. Então, automatizar os processos? Vamos começar a automatizar. É isso. Então, assim, gente, conheça hoje a solução do NAT-App. Simplifique o seu atendimento de empresas de segurança eletrônica. Seja muito bem-vindo. Não perca esse episódio. N1 Talks. N maneiras, N motivos e N possibilidades. Isso aí. Show de bola? Então, falando já do jabá, né? Que a gente fala com essa empolgação, porque a gente tem energia, né, para gastar, né? Gente, nós estamos aqui a parte da tarde que a gente marcou hoje para fazer um briefing do que a gente ia conversar, planejar. E o que eu mais gostei é que, assim, as pessoas elas têm que ter atitudes, né? Eu falei, William, e daí? Vamos conversar sobre o quê? Eu falei, cara, o que você mandar lá, nós vamos gravar, nós vamos fazer, não precisa ter roteiro, nós vamos fazer ao vivo, vamos gravar, fazer natural, não é assim, William? Essa é a palavra-chave, fazer com naturalidade. É isso, gente. Então vou passar a bola pro nosso convidado, porque eu já falei, né? Costumo falar mais do que o homem da cobra, literalmente. Fala necessário. Mas é assim, William, muito obrigado por você estar aqui hoje, tá? Então, um prazer enorme mesmo estar recebendo você. E eu queria que você contasse, cara, antes aí desse merchan e acontecimento, falar da NAT, falar dessas APIs que nós temos do segmento, as parcerias que você já vem galgando ao longo dos anos, né? Isso. A trajetória, todas as renúncias que você teve que fazer, as decisões que você tomou, né? Dentro dessa curva de crescimento, que eu falo assim,
todo empreendedor, todo empresário, né, ele tem aquela dor do crescimento que fala assim, as tomadas de decisões em momentos específicos que fazem total diferença, né? E eu gostaria que você comentasse um pouco da tua trajetória, né? Desde onde você iniciou esse processo com uma empresa, né, de voltar da área de automação para cobranças e como que surgiu essa necessidade de você, como desafiar uma ferramenta, preparar uma ferramenta que ela se moldasse à tua necessidade, né? E por que você criou o Nat App hoje, tá? Se apresenta para a galera aí, conta um pouquinho dessa história. Legal. Primeiramente, agradecer o Jackson, a equipe, por me convidar a estar aqui mais uma vez. Fico sempre lisonjeado com os convites e sempre que quando eu estou próximo de você, sempre estou aprendendo algo a mais e essa energia é exuberante, então é contagiante. Eu fico muito feliz Amém. por sempre ter a oportunidade de participar dos seus projetos e processos e me convide para outros que eu irei participar também. Com certeza, cara. Quando fala de secretária Nath, a gente tem que voltar um pouco na história e falar do William lá praticamente no ano de 2008, que a gente fala assim, a Nath, ela está há 3 anos e meio no mercado, atendendo algum segmento e principalmente específico para a área de segurança, mas nós temos que entender um pouquinho a trajetória do que chegou até aqui. Partindo desse princípio, eu sempre tive a oportunidade de gerenciar empresas e eu sempre percebi que os processos de automações são onde que está o maior benefício para a empresa, que ela vai ganhar velocidade para tracionar tanto os atendimentos quanto o faturamento da própria empresa. Perfeito. Então, isso começou lá em 2008, como eu já comentei que já vinha trabalhando na gerência de algumas empresas, percebi a necessidade de fazer automação de cobrança, que daí surgiu... Na época nem tinha o WhatsApp, né? 2008 na época não, ainda, né? lá era só mensageria, que era de SMS, na época e-mail, mailing, e aí surgiu a Wake Up Cobranças para atender essa demanda, Perfeito. que era de entregar os boletos, entregar as notificações. Call center, né? Olha, de modo geral, né? do call center e também a parte que muita gente às vezes um pouco esquece, que utilizava muito mailing de correios ainda, meia cartinha. Hoje não se usa mais tanto por causa da tecnologia. Mas se eu peguei essa época ainda que eu trouxe alguns conceitos que é utilizado dentro da plataforma hoje, baseado nos aprendizados que a gente teve de autoconversão daquela época lá atrás. Então, foi evoluindo os seus processos e aí chegou o momento dentro do processo de cobrança que a gente tinha automatizado todo o processo entre a empresa que era contratada e o RP. E aí a gente faltou fazer a automação do lado do RP até a comunicação com o cliente. Foi aonde que surgiu a famosa secretária Nath, que a gente entendeu e automatizou os processos da retaguarda. Perfeito. Mas quando chegou aquele momento onde que a gente precisava falar com o cliente na ponta, a gente tinha ou a morosidade do telefone não funcionar no momento certo, porque se a gente parar para pensar um pouquinho, quando a gente trata de ligação telefônica para um contato específico, vamos imaginar o nosso momento aqui. Se alguém estiver ligando para mim nesse momento, a possibilidade de eu atender é muito pequena, porque eu estou aqui no podcast com você. Mas se alguém me mandar uma mensagem de WhatsApp, que seja com um texto ou áudio que seja, após esse evento aqui, a gente vai conseguir atender. Então, quando você trabalha com a mensageria, você consegue fazer com que você atenda o cliente no momento que ele pode ser atendido. Perfeito. Então, principalmente, é o grande ganho da secretária Nath. Voltando a falar sobre a questão da Wake Up Cobranças, então a gente vem fazendo essa junção, a Nath surgiu de dentro da Wake Up Cobranças, e aí chegou o momento que a gente percebeu que precisava separar os dois nichos de negócio, que uma questão é comunicação, outra questão é cobrança. Mas durante a história de todo o processo, por mais que a gente tenta se desconectar, por exemplo, a Nath também hoje faz cobrança também, de forma automatizada. Através de robôs. E a Wake Up acaba fazendo o processo de mail, de call center mesmo, um processo separado. Então, uma renegociação, uma tratativa específica mais específica. Também. Quando a gente fala de processo de cobrança, por exemplo, existem 2 cenários. A gente tem a insolvência de pagamento,
Perfeito. que alguns teóricos tratam até 90 dias, então cada empresa ela monta assim, ali a sua regra de cobrança. E Então, só pegando um assunto para o corte, que é o que você está falando. Então, a gente falou, contextualizando um pouquinho, te cortando, né? Então, a gente falou aqui de como surgiu, né? A demanda de você separar o nicho no qual você representava e a ferramenta no qual você estava implementando. São coisas dentro diferentes, do próprio né? negócio. E aonde que é o viés que ele é universal, né? Onde que você vai implementar uma régua de cobrança, seja ela manual, ou automatizada, ela tem que ter alguns critérios. Então, acho que uma dúvida que é bastante legal para a gente colocar no nosso corte é como implementar uma régua de cobrança, né? Quais são os critérios dela, que é o que você está falando sobre insolvência, alguns termos que são técnicos aí, para justamente minimizar, porque eu acho que todo mundo hoje que tem uma empresa, uma das dores é o seguinte, acho que ninguém gosta nem primeiro de ser cobrado, né? Sim. E muitas vezes de até você fazer uma cobrança, não é legal, eu pelo menos não gosto, particularmente não gosto. Mas então quando a gente fala assim, mas afinal, o que é uma régua de cobrança? Como usar uma régua de cobrança na prática, né? E o passo a passo, porque a gente sabe que tem aquele processo da cobrança que ela é preventiva, a cobrança que ela é reativa. Quais são os critérios que mais deram certo dentro dessa jornada? Acho que é interessante contextualizar essa parte aí, né? Legal. Vai lá, William. Eu acredito que, como você comentou, as pessoas não gostam de cobrar e nem de ser cobrado. É um fato que o brasileiro não gosta desse processo. Mas uma questão que o empreendedor e o empresário têm que entender que ele tem que cuidar do cliente dele. Então, muitas das vezes, ele precisa fazer uma notificação para o cliente dele antes daquele processo do boleto ou da nota promissória ou do título extrajudicial que ele tratar, de cada empresa trata isso de uma forma, de você cuidar do seu cliente desde o momento que você fecha o contrato com ele, durante a jornada que está acontecendo com ele. O problema da maioria das empresas é que ela deixa isso virar um caos. E automaticamente, quando vira caos e influencia no caixa da empresa, ela faz aquele momento que é o momento que eu chamo de pânico. Então eu fico no pânico que, cara, eu tenho aqui uma caixa cheia de boletos para me receber, eu tenho aqui um monte de um monte de gente que precisa pagar esses títulos e eu tenho que converter isso o mais rápido possível porque o meu fluxo de caixa está defasado por algum motivo ou outro. Ou seja por investimento, ou seja um outro processo interno da própria empresa. Então, o que eu sempre recomendo nesse processo todo sempre cuide do cliente dentro da jornada dele, dentro do seu processo. Um exemplo claro disso antes do vencimento do boleto do seu cliente, por exemplo, que seja um boleto único, porque ele fez uma implantação do sistema de alarme na casa dele, ou de um sistema de monitoramento que é feito de cobrança recorrente, informe esse cliente, por exemplo, se ele vai pagar lá no dia 5, manda uma notificação para ele no 5 dias antes do vencimento. No dia 1º, alguma coisa assim, antes, só para falar assim, olha, eu estou aqui, não estou te cobrando, estou tentando ajudar você a ter uma educação financeira. Perfeito. Porque o brasileiro, de certa forma, ele é esquecido mesmo. Ele esquece dos processos. Não são todos, tá, pessoal? Não são todos. Bem, mas não generalizando. Porém, a maior parte, pelo que eu tenho cuidado de várias carteiras nesse segmento, nesse sentido, quando entra-se em contato com o cliente que esteja insolvente ou inadimplente, a gente vai falar um pouquinho depois, a argumentação dele sempre é a mesma. Olha, mas eu não recebi por e-mail, eu não recebi no WhatsApp, eu não recebi uma notificação. Então, a secretária Nath, hoje, ela cuida dessa gestão para que o cliente já não tenha esse primeiro argumento. Perfeito. Ele vai ter um segundo argumento que seja. Que é uma cobrança, na verdade, a gente pode credenciar ela como preventiva. Preventiva. Né? Que é no caso lá, você fez o envio da emissão da cobrança, seja por boleto ou o critério que você vai colocar. Título. O lembrete, digamos, né? A sua cobrança vence em 5 dias, né? Ou um lembrete no dia do vencimento, ou envio depois também, que dá para automatizar, da confirmação do pagamento. Isso acontece muito, né, no segmento de telecom, né? É muito normal hoje quem é cliente da TIM, da Claro, da Vivo, é muito tranquilo, até inclusive o tipo do recebimento, né? Normalmente a pessoa até recebe já, além de fazer a cobrança que ele já recebeu, às vezes pelo aplicativo, né? Hoje a gente tem uma solução dentro do nosso software também, a área do cliente, né? O cliente entra, acessa a nota, acessa boleto, mas
mas existe aquela questão que o cara tá sem tempo. Então, essa parte da cobrança preventiva é o cara lembrar que ele tem lá a linha digitável ou o próprio boleto lá no WhatsApp para que ele consiga fazer essa cobrança aí, né? Sem dar essa desculpa, né, William? Que é essa parte principal que você comentou. Legal. Então, e a questão da cobrança reativa, por exemplo, assim, quais são os critérios que você acha que é interessante? Então, por exemplo, lá, a cobrança já expirou o processo, lá dentro dessa linha ali, você avisar o atraso, né? Você colocar alguns critérios que envolvem ali a negativação, as consequências, como que é, o que mais dava certo nesse processo, nessa tratativa dessa carteira, William? Eu acho que o empreendedor, de forma geral, ele pode montar o que a gente chama de uma régua de cobrança, fazendo uma automação dentro da secretária Nath para que o processo aconteça. Um exemplo claro disso seria, em 5 dias de atraso, eu mando uma mensagem amigável para o meu cliente. Perfeito. Em 15 dias de atraso, eu mando uma mensagem amigável, mas nem tão amigável assim. Com 30 dias, eu já mando mesmo uma notificação, olha, realmente no meu sistema não está constando aqui o boleto que foi gerado em tal data. Na régua de cobrança feita para empresas de segurança, eu não recomendo fazer uma régua acima de 30 a 45 dias no máximo, porque após isso a gente fala que o cliente mesmo ele esfriou, vai remontoar o boleto, principalmente se for uma cobrança recorrente, e aí depois você vai ter que fazer uma renegociação da renegociação. Então isso acaba não sendo saudável. Então, existe várias teorias no mercado sobre régua de cobrança. O que eu sempre recomendo cada empresa, independente das teorias que tem, ela montar a sua própria. Porque aí vai de acordo com a estratégia da empresa para que ela tenha os recursos para fazer o pagamento das obrigações que ela acaba tendo no dia a dia. Venceu os 45 dias ali, o cliente não fez o pagamento, aí você entra com as providências de cobrança mesmo natural. Extrajudiciais e tal. Mas não esquecendo que não é porque eu estou fazendo um procedimento extrajudicial que eu não vou fazer o processo das automações fazendo lembrete desse cliente. A gente chama que é um processo feito de reforço. Então, eu faço o reforço da cobrança com a automação. E é possível também fazer a distribuição de todos esses boletos que são gerados de forma automatizada com uma nota. Então, não é só mandar um lembrete para o indivíduo, você pode mandar lá a evidência realmente daquele processo que aconteceu na operação. Legal. E é interessante assim, que eu vejo o diferencial de várias empresas que trabalham a venda do famoso software por assinatura, né? O SaaS, né? Que você paga mensal, né? Paga por assinatura, paga por demanda. Eu vejo muito isso dentro dos atendimentos, dentro do feedback que a gente já viu, né? De alguns clientes em comuns que nós temos, que é esse atendimento consultivo, né? Que hoje o consultor, né? A pessoa que vai fazer a implantação hoje da secretária Nath, então você não está comprando simplesmente uma ferramenta que automatiza a mensagem, mas tem toda uma consultoria de processos que é até para você implementar essas melhores práticas. E eu queria que você comentasse assim, existe algo hoje pré-editável, algo que no momento lá da implementação, que às vezes não está claro isso para a empresa, né? Então tudo que a empresa tem que pensar, ou a pessoa que é o responsável pelo financeiro dela implementar, acaba tendo um processo mais de resistência. Então eu queria saber o seguinte, então eu fiz a minha ativação, né? Então você que está assistindo essa live aí, essa transmissão, vai observar que tem no cantinho aí vai aparecer um QR Code aí, tá? Que é específico aí, que é pro nosso segmento aí, para vocês acessar. Vai ter quantos dias gratuito lá? 25 dias. Caraca, eu não acredito. Você deixou só agora, bicho? Agora. Rapaz, não, então bate aqui. Vambora, gente, pra quem tiver assistindo lá. 25 dias para você que escanear esse QR Code, só entrar na landing page aí, exclusivo, tá? 25 dias para você fazer o cadastro gratuito, usar todas as ferramentas, usando, né? Todas as ferramentas. Se tudo acontecer dentro do previsto, dentro dos cadastros, que depende também um pouquinho da empresa, com 48 horas ele já sai usando a plataforma com todas as integrações prontas. Cara, nós já vamos chegar nessa parte, vamos tá? Lá. Com integrações do segmento. Então, você escaneando aqui o QR Code aí, você vai ver o seguinte, ali ainda nessa landing page não estava lançado exclusivamente, né, que a gente falou, Sim. do nosso RP, o N1 Sistemas, né? O N1 que é uma ferramenta 100% em nuvem, Isso. uma ferramenta específica, um RP para o segmento. A gente atende exclusividade o KNAI 8020, né, que contempla lá segurança eletrônica, facilities, rastreamento,
pagamento, portaria remota, né? E com Tudo certeza todo esse procedimento aí que é o nicho do mercado, né? Então assim, gente, você escaneando isso vai ter 25 dias aí gratuito para poder desfrutar, né, desse benefício. Dos benefícios. E aí, voltando para a parte da pergunta, é o seguinte, então o nosso cliente ali ele vai assistir essa live, vai assistir esse corte ali e ele vai escanear esse QR Code e vai fazer o cadastro. Dentro dessas 48 horas, como que é o onboard que a gente chama? Então eu fiz o processo lá, como que é o consultor, né, da Nath vai fazer esse processo de implementação? O que é possível fazer dentro dessas 48 horas aí para que ele esteja apto a utilizar essas ferramentas? Como que é esse passo a passo, falando agora da régua de cobrança? O que é possível moldar ele ali no momento da implantação? É porque a gente sempre comenta que toda mudança gera transtorno. Principalmente para o lado do cliente que a gente atende, que seria a empresa de segurança, e o cliente final que a gente chama, que é o cliente do meu cliente. É meio redundante, mas não tem outra forma de se expressar nesse sentido. É isso mesmo. A partir do momento que é contratado uma plataforma, nós desenvolvemos um processo de automação que todos os processos que uma empresa de segurança necessita para fazer o atendimento pelo WhatsApp, a gente já implementa isso, a empresa já sai pronta. É interessante que vocês já mapearam isso, né? É interessante que você já atende algumas franquias do segmento, algumas marcas, né, que já ajudaram a implementar. A gente já atende mais de 200 empresas do segmento, então a gente mapeou principalmente as principais funcionalidades que uma empresa do segmento precisa, e quando a gente faz a implementação e está lá todas as filas, as configurações, todo o processo e até mesmo as integrações que foi solicitada, se o nosso cliente não querer aquela funcionalidade, é mais fácil ele deletar ela de dentro da plataforma do que ele pensar em criar. Então sempre a gente leva uma opção a mais, até mesmo da operação que ele não observou ainda. Então, é uma automação ou é a distribuição melhor daquele ticket, daquele atendimento. Então, tudo isso já vai pré-montado para o nosso cliente. E aí ele tem a opção de tirar aquilo que ele não quer. Claro que pode acontecer de, em algum momento, eu percebi uma operação que pode ser que dentro dessas 200 empresas que a gente atende, a gente não conseguiu mapear porque é algo muito específico. Isso significa que a gente vai procurar implementar aquilo também para que atender a necessidade do nosso cliente. Na verdade, a partir do momento que ele faz o onboard lá, ele mesmo tem essa flexibilidade e a independência de fazer por conta própria essa cadência de mensagens, né? Bem lembrado isso, que a gente sempre fala assim, ó, não é a plataforma nossa que você tem que se adaptar a gente, é a gente que se adapta à sua operação do dia a dia, para diminuir muito a questão do atrito em relação à implantação. Porque quando a gente vai fazer novas implantações, a gente tem que atender a expectativa do seu colaborador, porque você pensa comigo, para nós, às vezes, de que está na gestão, às vezes a gente só vai passar 2, 3 horas na frente do computador ali, porque você tem um atendimento ou outro processo para fazer. Mas o seu operador vai ficar de 8 a 10 horas na frente da máquina, e ali a gente tem que fazer com que seja um visual limpo, agradável, clean, que a gente chama, porque ele vai passar funcional, né? Principalmente, porque ele vai passar muito tempo na frente daquela tela. Então, tem que pensar na operação da empresa, no usuário funcionário que vai estar utilizando a plataforma, para que esse conjunto faça com que a gente melhore a performance do processo da empresa. Bacana, cara. E trazendo para essa questão aí de funcional, né, a plataforma funcional, a gente sabe que dentro dessa cadência a gente está trazendo para um fluxo que a gente falou, né, régua de cobrança, a gente está falando do setor financeiro. Claro. E como otimizar, como fazer. Hoje a gente tem no nosso RP também uma régua de cobrança por e-mail. Legal. A régua por e-mail ela é um pouco mais extensa, né? Então ela é para um setor específico, mas a régua de cobrança, para o WhatsApp, ela também tem que ser adaptada. Ela tem o limite de caracteres, né? Ela tem uma mensagem que ela tem que ser um pouco mais clean e objetiva também para ficar, digamos, mais receptiva mesmo para a pessoa que vai estar interagindo no processo. E aí existe a etapa que eu gosto bastante do processo de automação, que é você fazer, né, em partes automatizada, né? E dentro do filtro onde você coloca a cadência de mensagens, você separar os setores e os responsáveis também que você pode atribuir em determinada ação. E um outro ponto interessante, que a gente estuda bastante a técnica de venda e negociação, a gente sabe que hoje tem
um método, né, chamado spin selling, né? Que são método através de perguntas e perguntas que validam, identificam oportunidades, problemas, né? Normalmente o spin selling lá, ele começa o spin lá, que é situação, perguntas de situação, perguntas de implicação, perguntas de problema e perguntas de necessidade. Então eu faço um convite para você que ainda não... vou gravar acho que um próximo episódio corte sobre algumas coisas aí, falando sobre spin selling na prática. Vale muito a pena. Tá? Então você que não sabe, tem um livro, né, que é muito difundido aí, que fala sobre as maiores negociações a longo prazo, que utilizam essa metodologia. Então um dever de casa para você que está assistindo. Pesquise sobre spin selling. Vale S-P-I-N. Situação, implicação, problema e necessidade, né? Que é a sigla, né? Que fala do spin selling. E eu vejo que dentro de um processo que, digamos, a gente está falando sobre como fazer essa aplicação, tem muitas pessoas que têm dificuldade de colocar em prática esse processo, eu vejo que dentro do NAT é utilizado muitas metodologias de perguntas, né? Perguntas chaves, que vão fazendo uma cadência, vão fazendo uma validação no atendimento, que pode ser um protocolo que talvez seja, principalmente por nosso segmento, né? Que às vezes tem alguma demanda específica de suporte, de mau funcionamento, que às vezes existem certos protocolos que o próprio cliente pode fazer, às vezes de desligar um roteador, verificar um cabo, fazer um certo checklist que a própria cadência de mensagens pode abrir essa verificação, que normalmente o atendente poderia fazer isso, e você fazer isso de maneira automática. Aí chegando em determinada parte, né, que seria automatizada, não resolveu, aí sim vem a interação do especialista. Sim. E o que é legal, que eu gostaria que você passasse também, que é nessa parte automatizada e parte onde que vai passar para o especialista ou para a pessoa responsável do setor, seja ele qual for, que dá para você montar essa cadência, né? A pessoa ela consegue fazer uma dentro da plataforma do NAT App, você consegue fazer uma transferência, né? Entre usuários. Então, o que é muito interessante, que às vezes você que já teve experiência em fazer, principalmente ligações com os famosos 0800, né? Que às vezes você tem que passar por 10 setores e para cada setor onde você vai conversar, você tem que relatar todo aquele problema de novo. Né? Então é interessante que dentro desse processo de cadência da NAT, você já tem essa sequência automatizada e quando o usuário for fazer a interação que é humana, ele consegue ver todo o histórico do que foi tratado nas mensagens anteriores. Perfeito. Uma situação que a gente sempre pontua também é, por exemplo, assim, ó. A automação do WhatsApp, ela é bem-vinda, mas a gente prega dentro da NAT que a automação ela tem que ser utilizada com moderação. Como seria isso? A automação ela deve ser feita até o momento onde que o nosso cliente se sinta confortável em responder algum processo automatizado. É possível, hoje com tecnologia, com IA e todo o processo, você eliminar 100% a possibilidade de ter um humano na ponta. É possível. Só que eu acredito que, aí uma opinião pessoal, eu acredito que a gente não vai chegar a tal ponto, a não ser quando as IAs tiverem mais avançadas, é porque esse contato humano é o que faz o maior diferencial. Então, a gente... parece que não, mas existe muito o que a gente chama de analfabetos digitais ainda, é natural. Então, a gente trata isso de uma forma bem sucinta dentro da plataforma, para que a pessoa que tiver uma dificuldade, que seja por não conhecimento de como utilizar a tecnologia do WhatsApp, que parece que não, mas muita gente tem dificuldade, principalmente os mais idosos. E tem um cenário que a gente fala muito no segmento de segurança, que é, imagine você querendo pedir ajuda para a empresa que você contratou e você está nervoso ali e aí fica aparecendo aquele monte de opções e o indivíduo fica perdido e aí fica difícil de tratar. Dentro da Secretária NAT, a gente já tratou isso e o cliente, independente da forma como ele chega, ele tem duas opções. Ou ele passa pelo que a gente chama de fluxo de atendimento, Perfeito. ou em qualquer momento um humano pode pivotar esse fluxo e ele vai capturar aquilo e vai atender o cliente com texto, áudio, vídeo, o que ele relatar do lado de lá para ser atendido. Então, o que a gente prega é...
O que vai fazer o diferencial da sua empresa de segurança, principalmente, é a interação que o seu cliente tem com a sua empresa e com a sua marca. Perfeito. E a gente tem que trabalhar isso de tal forma onde é que ele se sinta confortável. Se, por exemplo, um cenário que eu percebo que as pessoas fazem e não se importa de falar com um robô. Por exemplo, são coisas muito específicas. Perfeito. Um exemplo, atualizar um boleto. Cara, eu só quero atualizar um boleto porque eu estou ali no WhatsApp, eu quero receber um PDF ou uma linha digitável e fazer o pagamento. Outra situação, eu quero ativar o alarme da minha empresa ou verificar se esse alarme está ativado ou não. Eu quero fazer isso pelo WhatsApp, eu não necessito falar com um humano nesse sentido. Porém, se eu quero relatar um sinistro, independendo do segmento de segurança que vai colocar, ele não quer nem passar pelo primeiro bot ali, ele quer, olha, quem está do outro lado? Ele quer ter o sentimento da ligação. Alguém tem que estar do outro lado atendendo ele. Para perceber que ele está... na verdade é assim, né? Quando a gente fala de experiência do cliente, ela é em todas as etapas. Então, eu sempre sou da área comercial, né? Então, eu sempre trabalhei muitos anos na área comercial. A expectativa entre você vender e entregar o produto, e nesse tempo tem a experiência de usabilidade. Existem vários departamentos, setores, né? Hoje fala-se muito sobre o setor de experiência do cliente, né? O setor de... Tem outro nome, né, específico que fala que é sucesso do cliente, né? Customer System. Isso. Então, o sucesso do cliente nada mais é o quê? É entre ele realmente um alinhamento entre expectativa e realidade. E é o que eu sempre falo assim, William, que às vezes você usa muito essa palavra, né, de catequizar os clientes. A gente já teve outras conversas, gosto bastante desse método que você falou. Mas o que a gente deixa muito claro é que às vezes assim, entre a expectativa e a realidade, existe um fator chave que é o quê? A única coisa que a gente não vai fazer para o nosso cliente, falo isso de maneira incomum entre as empresas, é a parte dele. Porque a gente pode dar o caminho das pedras, dar o mapa, fazer o apontamento, pegar a ferramenta, mostrar como a ferramenta utiliza, mas existe a parte que ele vai ter que pôr em prática. Tem que ter a interação dele. Tem que ter interação. Então, em todos os processos, então fique bem claro, a única parte que nós não vamos fazer é a sua. Então, assumir as responsabilidades, independente de qual tipo de acordo que a gente esteja principalmente no relacionamento, é interessante, porque assim, a falta de alinhamento em relação a isso acaba a gente assumindo uma responsabilidade que não é nossa. Então, é interessante de saber qual é o nosso papel e até onde a gente vai. Né? Então, acho que esse é um fator interessante, né, William? E o que é legal dentro do processo consultivo no qual a gente está abordando é em relação a entender que pode ser feito o processo do seu jeito, mas existem boas práticas do segmento e aí é onde que tem um divisor de águas. Então você que está assistindo esse vídeo agora, não sei se você assistiu na metade, que chegou agora na nossa transmissão aí, tá? Então você vai ver que existem dois tipos de automação pelo WhatsApp, ferramentas que automatizam mensagens pelo WhatsApp, ferramentas que proporcionam cadência de mensagens automatizadas ou semi-automatizadas, mas existem uma ferramenta que é específica que tem integrações específicas com RPs que são especialistas no mercado e com softwares que são especialistas no mercado. E aí onde que entra o gargalo da vez, né? Que aí você pode ter várias situações integradas para facilitar não só a comunicação, né, que fala que é o que você falou, que fala que é do cliente do seu cliente que você comentou lá. Então a gente poder tratar não só a cobrança, mas como outras situações aí, que é o que a gente vai entrar no gancho aí da parte de APIs, integrações. Né? Uma das coisas que a gente... Ficou legal, né? Essa contextualização, né? Sim, perfeito. Uma das coisas que a gente vem pontuando, que eu senti dificuldades, é que a empresa de segurança, muitas das vezes, ela utiliza um RP de mensageria de uma versão, o outro utiliza outra versão, e quando a gente vai para o RP da minha operação do dia a dia lá, a empresa tem uma certa dificuldade em dar atenção e integrar com todas as ferramentas ao mesmo tempo. Então, qual foi a nossa estratégia? Nós já procuramos, igual você mencionou, as maiores empresas, os players do mercado, que realmente dominam o mercado. O ecossistema do segmento. Perfeito. A gente fez a integração com a maioria deles e nós estamos abertos aí, você que está nos assistindo, que tem intenção de falar assim, cara, eu quero falar com alguém que é especialista em empresa de segurança, eu quero trazer a solução para dentro do meu RP, do meu processo aqui. A nossa API é aberta e a gente consegue, de forma muito simples e objetiva, fazer esse processo, ajudar outras
empresas e ajudar principalmente o cliente final. Eu acho que esse é o nosso maior propósito. Perfeito. Eu quero que as empresas, os nossos parceiros, eles consideram que a gente é um intermediador do cliente final até a porta da empresa. Então, é com esse processo. E, então, fazendo o processo da integração via API, você praticamente fica ilimitado para fazer a operação da forma que você quiser dentro do seu RP. Eu gostaria de pontuar o seguinte, Jackson, que o portal Secretariat, ele é como se fosse o correio. Se eu tenho uma mensagem para ser entregue e eu tenho um destinatário, e esse destinatário existe, eu vou entregar isso lá para ele. Legal. Então, eu quero fazer só um corte nessa parte. Então, você que é dono de uma software house, você que já possui uma carteira de clientes, e falando hoje do N1, qual que é a maior dificuldade para que a gente tenha clientes e esses clientes tenham uma carteira de clientes? A ideia é o quê? A gente escolher uma ferramenta que fosse flexível, uma ferramenta que tenha uma API aberta e principalmente o seguinte, que tenha uma outra pessoa do outro lado, que chama-se aí William Torrente e aí toda a equipe, né, da Secretária Nath aí também, que é bastante grande aí a galera da equipe técnica, mas dispostas a resolver esse problema. Específico. Esse é o ponto. Porque a questão assim, às vezes você vai ter lá, mas a minha ferramenta, minha automação do WhatsApp, ela tem API. Mas às vezes a API dele não é flexível ou o ERP que está do outro lado... Querendo entregar a mensagem, não vai haver aquela conexão, que eu falo que é ligar os fiozinhos que tem. Então é muito interessante que o William vai comentar, e já deu o início que tem, é de uma maneira simples de você fazer essa implementação dessa API, né? É o que você comentou, né? Qual que é o caminho das pedras? Fala aí, pessoal. Você que quer fazer uma API num RP, se o teu RP não tem a API de WhatsApp, então você pode solicitar, integrar aí, que a gente está à disposição para fazer esse processo aí, né, William? Eu acredito que a maioria dos RPs, ele já tem um motor construído. Falando um pouquinho mais técnico, o pessoal vai entender. Se você já entrega lá e-mail, se você já entrega SMS, essa mesma lógica montada, você só vai acrescentar mais um método ali, mais uma integração para implementar via WhatsApp também. Então, pelo que a gente tem analisado, as empresas que não têm o motor construído, dos RPs, por exemplo, que pode acontecer, leva em média de 1 a 2 semanas, dependendo da disponibilidade do desenvolvedor e do tamanho da equipe. Mas depois, se o motor estiver construído, eu já vi casos de até em 3 dias a funcionalidade já está disponível para o cliente final e é simplesmente fazer a troca da chave dos tokens uma vez e aí replicar para os demais clientes. E aí todos os clientes da base já passam a utilizar o portal e você pode falar que o seu RP já está integrado com o WhatsApp através do portal Secretariat. Legal. Simples assim. Então é interessante assim, nessa landing page a gente vai atualizar ela aí, não sei que período que você vai assistir aí, vai ter aí a logo também do N1 parceiro, e hoje a gente acabou conversando também com um grande parceiro, que é uma das empresas também top 10 hoje, licenciado, parceiro Gold Microsoft Brasil, que é o pessoal da Software Sul. Então um abraço aí para o Felipe, para o João, para toda a equipe aí que são parceiros de negócio também, e no qual são especialistas para a implementação do software TOTUS, DataSul também. Já está funcionando com a Nath. Então, assim, gente, tem mais uma novidade. Então, fora o N1 Sistemas aí, que é um RP específico para o segmento 100% em nuvem, vai ter mais um parceiro também aí do TOTUS DataSul, com uma implementação aí através da Software Sul, através do processo de consultoria aí, da equipe do João Almeida, né, do Felipe aí, da galera. Nós temos escritório aqui em Toledo também, em Curitiba. Então, essa galera aí tem uma pegada muito dessa parte de implementação. Então, a gente fez a ponte aí também, né? Mandar um abraço também especial aí também pro meu amigo Marco lá da ABESE, a Silvia Migliori, toda a equipe aí também do pessoal da ABESE. Para quem não sabe, a ABESE, ela é a Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica, né? Então, do Brasil, exatamente, que promove a Exposec, né? Um evento aí, o maior evento da América Latina também do segmento. Tivemos presentes aí também, conhecendo a nova sede. Marcão, grande abraço para você. Abraço. Tamo junto. Tem novidade vindo aí? Tem novidade. Conta pra nós aí. Vamos dar o spoiler aí, então. ABESE. Spoiler da ABESE aí agora, gente. Além da Secretariat já ser associada à ABESE,
nós estamos apoiando a BES. Inclusive tem benefício para ser associado, né? Você que não sabe, conversa com o Marco aí que tem benefício. Você procura. Que é do segmento, não é associado à BES, cara, você tem que ser associado. Você tá perdendo. Tem benefício. E pegando um gancho rapidinho, falando da BES, uma das questões que me chamou muita atenção, Jackson, principalmente da fala do Marcos, foi que ele quer cuidar das empresas de segurança praticamente uma a uma. Perfeito. Então, não é uma associação de um grupo de empresas que você vai ter só mais o seu CNPJ cadastrado e você vai pagar apenas uma mensalidade. Eles têm realmente a preocupação de qual que é a necessidade da sua empresa, o que você precisa, qual fase do negócio você está. E isso vem muito de encontro ao que a gente acredita, o que a gente prega dentro da Secretária Nath. Então, casou ali... Deus não une pessoas, une propósito. Então, a gente está nessa mesma vibe, acho que é muito interessante aí. Então, nós estamos... já em fase de namoro final aí, eu espero casar, hein, Marcos? Do processo de todo o evento que tiver da ABESE, nós temos os provedores de WhatsApp para a ABESE. Inclusive a próxima ExpoSec. Tá no radar. Então, a gente acredita que aproximar a comunicação da ABESE com os associados, além de trazer benefício para os próprios associados, a gente vai arrumar uma forma de cada empresa ter voz dentro da associação. Eu acho que isso é o mais importante. É saber, por exemplo, eu estou precisando de tal situação, eu estou precisando de tal demanda. E aí a junção dessas informações vai fazer com que a BESE fale assim, então eu preciso fazer uma força-tarefa para atender esse grupo aqui que está mais precisando no momento. Então eu fico muito feliz e parabéns, Marcos, pelo trabalho aí, parabéns à associação. E dando assim um spoiler que não pode revelar ainda que está em cuidado, você vai entregar, que hein? tem aí, tá? Vai ter algum diferencial hoje, porque a gente tem empresas que a gente vai atender do segmento, a gente já está inserido no mercado, né? E empresas que são associadas à BES. Vai ter um diferencial, né, Will? Vai ter um diferencial. Mistério, tá? Uma surpresa. Leia o QR Code, preenche lá o pop-up, que vocês vão ter um brinde especial. Só falar assim, eu assisti o podcast. Isso. E detalhe, eu sou associado... A BES, tem que ser, né? Fala pro Marco aí, tá? O recado tá dado. Escaneia o QR Code aí, depois você me fala. Show de bola, cara. E lá no site também, é só clicar. Quer conhecer a BES um pouquinho mais? Nesse QR Code, você clica em cima do logo da ABES e vai direcionado para o site da ABES. Perfeito. E aí alguém vai atender você lá. Legal. Então tem muitas informações que é interessante assim. Essa sinergia, esse ecossistema no qual a gente está inserido, eu sempre costumo falar, né? No Sul a gente tem um ditado, né? Não sei de onde você é, a gente atende cliente do Brasil inteiro, todo. Né? Mas no Sul a gente fala que é perto dos bons que nós tem que estar. Que a gente fica aí na mió. Então a gente tem, graças a Deus, a gente tem se aproximado de muitas pessoas melhores do que a gente, então as coisas vão acontecendo, não é por acaso. Eu falo sempre assim. São sementinhas que a gente vem plantando, né? As sementinhas vão sendo plantadas e toda vez que a gente se aproxima de pessoas boas, a gente sempre eleva a nossa régua para mais. Então isso tem acontecido tanto na minha vida pessoal quanto na plataforma Nath, porque teve um episódio bem legal, Jackson, que, por exemplo, para mim entender mais sobre o segmento de segurança, eu tive que falar com pessoas que estavam desde a ponta de atendimento até pessoas desenvolvedoras que desenvolvem a própria solução para o segmento. Então, para você conseguir mapear isso, pessoas de coração aberto que têm o mesmo propósito, que querem contribuir para esse mercado, para esse segmento, contribuir para a gente construir essa ferramenta. Então, não necessariamente a ferramenta surgiu, foi apenas da cabeça do William, ou foi apenas um grupo de desenvolvedores que fez, o engenheiro de software, não. Foi um conjunto de vivências, experiências de pessoas que viveram algum processo em algum momento dentro do WhatsApp e fora dele que a gente conseguiu construir essa ferramenta que, de verdade, pessoal, está incrível. E para encerrar esse tópico que a gente está conversando, que é o que você deu a ênfase lá, né? Então, se a pessoa é uma software house, já entrega mensagens, já tem o processo de entrega de motor SMS, construído. Ele já tem o motor construído. Então, quais são essa aplicação na prática? O que falta realmente? Falta o quê? Falar assim, William, quero fazer a implementação. Como que é essa parte aí, William? Para a gente só finalizar esse tópico aí. Como a API é aberta, entra lá no nathapp.com, faz o teste na conta, tenta lá o link conta grátis
E assim que você fizer a conta grátis, já tem um menu lá de API. Já tem tudo Já está pronto. pronto. Então é simplesmente entrar, conectar e já ver a documentação e Legal. sai integrado. Isso do ponto de vista de software house. Agora, a pessoa que às vezes não entende, normalmente se ela encaminhar aquele link lá por uma pessoa que é da área de TI ou para um software específico no Já qual você sai quer rodando. solicitar, o cara já consegue interpretar tudo. Olha, mas eu falar para você, Jackson, eu acredito que vai ser difícil achar um RP que não está integrado ainda, tá? Pois é. É só perguntar se o seu RP está integrado com a secretária Nath. Eu acho que já está, viu? Já tá o caminho das pedras, Já tá tá pronto, pronto, rapaz. é só conectar. Fala, se o motor já tem ponto pro outro lado, o restante já tem o banco, a caixa de câmbio, a marcha, é só acelerar, rapaz. Já tá o plug and play lá, é só conectar. Show de bola, William, show de bola. Então o que a gente está falando aqui é assim, né, William? Nesse ponto de vista a gente dá ênfase, né? Que a dificuldade de todas as pessoas a gente está falando sobre comunicação, né? Sim. Então a gente dividindo em algumas etapas, tem a etapa o quê? Da aplicação. Então hoje a gente como especialista também do segmento nessa parte consultiva, a gente sabe assim, então o primeiro passo, identificar as necessidades de comunicação da empresa. Sim, Esse é o primeiro ponto. Né? Então, a primeira etapa, para melhorar essa comunicação, ela tem que partir de maneira interna, identificar essas necessidades que são específicas por área, por segmento, por setor. Então, tendo isso mapeado, a gente já tem um caminho das pedras. Um caminho pronto, né? Então, isso ele pode incluir a comunicação diária até entre os colaboradores, processos mais complexos que podem ser identificados, né? E aquela parte que envolve toda a parte de colaboração, né? Até inclusive com outro software, outra parte aí que a gente já tem esse ecossistema muito bem montado. E um ponto interessante é justamente você saber escolher a tecnologia certa para suprir essas necessidades. Porque a gente fala assim, o que é? Tem preço, tem coisas que tem preço, tem coisas que tem valor. Né? Então, são duas coisas diferentes. Então, quando você trata hoje não simplesmente só de fazer um envio em disparo em massa, porque a gente tem que entender quando a gente fala de tecnologia que tem princípios e processos, né? Então, e existem regras e leis que regem cada segmento. Então, tudo que a gente faz hoje na parte de tecnologia, a gente leva o quê? As regras da LGPD, né? As políticas de distribuição de mensagerias que regem do próprio WhatsApp, que ele tem uma política de comercialização de entrega para que o teu número não caia em spam, para que você não perca um número que às vezes é uma dificuldade assim, a pessoa usar a ferramenta, mas usar de maneira errada, você acaba perdendo e tendo até punições em fazer. E principalmente isso é caro para a empresa. Né? Um dos pontos que a gente já conversou várias vezes, uma coisa é você fazer um marketing, uma propaganda, ter um engajamento com o teu público, outra coisa é você fazer o spam. Né? Então, o próprio WhatsApp ele tem políticas anti-spam. Então, é interessante que você, contratando uma ferramenta que ela é especializada, ela segue e adota arrisca todas as regras e leis que são do segmento. Então isso é muito importante a gente frisar, porque existe o caminho da mensageria, né, com a API oficial e existe a mensageria também automatizada que é a API não oficial, mas ambas entregam e seguem as mesmas diretrizes, os processos e regras aí que são a legislação, né, de modo geral. Né? Acho que é bastante interessante esse tópico, frisar essa parte. Né? Tem dois cenários que a gente tem que analisar bem. O WhatsApp ele tem regras e tem que ser cumpridas essas regras. Então, dentro dos processos que nós montamos, a gente sempre orienta a empresa a seguir essas regras para que não tenha nenhum tipo de complicação. Então, na nossa carteira, nós não tivemos nenhum cliente, nós tivemos um caso de um cliente que teve problema de bloqueio, não foi de banimento, mas foi por mau uso, porque o que a gente sempre comenta assim, olha, se utilizar as regras que a gente sempre orienta, se seguir os termos de uso que tem lá dentro da nossa plataforma, você não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso. Tanto na API oficial quanto na extraoficial. As regras elas estão lá para ser cumpridas. E então a gente tem que entender qual que como você comentou, qual a necessidade que a empresa tem para a gente poder orientar o que ela precisa. Perfeito. Porque nós temos empresas de segurança que têm 5 usuários dentro da plataforma e nós temos empresas que têm 140 usuários utilizando a plataforma. Então, a gente se adapta melhor à usabilidade que a empresa precisa. Então, fala com o nosso especialista, se intere do assunto, por mais que às vezes
você não contrate a nossa ferramenta, mas converse com a gente. Uma orientação, para né? ter orientação. Olha, Perfeito. quero entrar nesse mercado de mensageria, quero falar pelo WhatsApp. Quais são as boas práticas, O que né? que eu preciso fazer? O que que eu preciso ter? E é interessante assim, então, saber escolher a tecnologia certa para suprir as necessidades é um dos pontos que faz você ter fracasso ou sucesso. Sim. Então existe você tentar e fazer do seu jeito ou você fazer do jeito que tem que ser. Eu sempre gosto de comentar uma frase de efeito que eu sempre cito em outros vídeos que a gente já gravou. Então, existem muitas soluções de tecnologia disponível, que então é importante o quê? Escolher a que a melhor Se atenda adapta. às necessidades, que são específicas, que são únicas, que são do segmento. Então, por exemplo, a empresa ela precisa de uma maneira de compartilhar arquivos, por exemplo, né? É o que tem tem uma parte de uma flyerzinha, acho que é um ponto bem interessante, né? Então, quando você precisa compartilhar arquivo, ele pode usar um serviço, às vezes tanto de armazenamento em nuvem, ou propriamente ele tem que saber buscar essa informação dentro do ERP, fazer a leitura e entregar, né? E eu vejo muito assim nessas soluções, que é bem interessante na aplicação, que às vezes assim, beleza, é um arquivo, pode ser um PDF. Mas nesse PDF eu posso colocar lá uma senha nesse arquivo para o cliente abrir, né? Que é uma parte... Pô, mas segurança. como colocar uma segurança? Um arquivo que qualquer uma pessoa receber? Não. Ele tem uma segurança. A segurança pode ser o CPF, o CNPJ do cliente, Ele pode escolher. Então tem muitas coisas que dentro desse processo de compartilhamento de arquivos, né? No caso do boleto, então a gente sabe que tem algumas limitações nas APIs. Tem alguns RPs e alguns processos que a pessoa consegue só receber ou encaminhar a linha digitável e dentro de uma API específica que você consegue enviar o arquivo. Mais a linha. E mais a linha. Ou pode ser o arquivo separado também, Sim, né? é A nota fiscal, então depois você frisa lá. Envia nota fiscal, envia boleto, envia áudio, envia vídeo, envia uma flyer, por exemplo. Então você pode tratar de várias maneiras aí essa questão de você não só ter uma tecnologia certa, mas uma tecnologia específica que busque informações e atende de maneira centralizada, né, William? É como eu comentei, nós nos posicionamos como o correio digital. Então, se você quer enviar arquivo, áudio, texto, vídeo, qualquer meio digital para o seu cliente, a secretária NAT entrega lá na ponta para o cliente, desde que o destinatário esteja correto e desde que a programação feita pelo ERP que você escolher estiver dentro dos princípios adequados, vamos dizer assim. Legal. E é um interessante que a partir do momento que a gente implementou isso, né, seguindo essa trilha aí, é muito interessante assim, que é a diferença entre treinamento e capacitação, né? Sim. Treinar é repetição. Repete. Capacitar tem a ver muitas vezes da gente entender o ambiente no qual esse colaborador está inserido, saber quais as habilidades ou experiências de uso, e é sempre interessante assim, tem a metáfora, né, do copo cheio, o copo meio vazio, né? Que fala o quão disposto a pessoa está em aprender ou ser moldado. Então é muito interessante que na parte de treinamento, quando a gente fala em usuários que vão se adaptar à tecnologia, é muito interessante essa parte, que uma vez que a tecnologia ela foi escolhida, então é importante o quê? Que todos os funcionários sejam treinados para usar, né? Então isso ele pode incluir tutoriais, treinamentos, sala de aula, né? Principalmente toda essa parte que envolve esse onboard, esses primeiros passos para que realmente assim, uma coisa é você contratar uma ferramenta específica e outra coisa é você obter uma performance utilizando a ferramenta dentro das boas práticas do segmento. Pegando um gancho nisso que você está comentando, a nossa plataforma trata cada usuário de forma independente em relação a tirar dúvidas. Então, a partir do momento que está fazendo a implementação com a empresa já deu o vídeo lá ou a gente já fez o primeiro treinamento inicial e o colaborador ele ficou com alguma dúvida em qualquer momento, ele entra no nosso chat e sempre vai ter um humano lá na ponta para atender ele no momento que ele estiver com aquela dúvida. Porque a gente sempre se preocupa com o seguinte ponto. Às vezes o nosso colaborador está atendendo uma situação crítica. Até ele sair do computador dele ou chamar o supervisor para vir aqui para tirar alguma dúvida, nós já deixamos na plataforma uma forma dele chamar alguém ali em tempo real para tirar a dúvida dele. E uma questão inédita que eu acredito que nós somos a única plataforma que você chama pelo chat e a gente já manda uma videoconferência para te atender em tempo real. Que legal. Então isso é monitorar o uso da tecnologia. Então é importante você monitorar a tecnologia
tecnologia para garantir se ela está sendo usada de maneira adequada, que é isso que a gente está falando, e você poder incluir reuniões periódicas para discutir os resultados, avaliação de desempenho, né? E até mesmo a implementação, né, de sistemas de monitoramento, que é justamente essa demanda aí que tem a ver com a experiência, né, e tudo mais, né? E é sempre importante em todo o processo, principalmente quando a gente fala de tecnologia ou implantação, você reavaliar e ajustar os processos. Sim. Porque existe aquela primeira jornada, os primeiros 30 dias, 60 dias. Então, é normal. Hoje, a gente fala que os primeiros 90 dias é um processo de adaptação, de ajuste. Então, uma vez que a tecnologia ela está sendo usada, é importante você reavaliar periodicamente, ajustar essa implementação de acordo com a necessidade da empresa, né? Então, ele pode incluir diminuir ou aumentar recursos disponíveis, né? Ou no caso da NAT, você pode implementar novas APIs, ou você pode acrescentar a quantidade de usuários, né? Então, tudo aquela questão assim que o sistema ele pode ser uma contratação de um pacote mínimo, que a gente sempre fala, né? Um pacote básico. O que é o pacote básico? O pacote iniciar. Lá com 3 usuários simultâneos, um número, né, compartilhado. E aí, conforme a empresa ela vai ganhando corpo, conforme a empresa ela vai integrando outros setores, automatizando, tendo confiança na parte tanto do uso e da entrega, né? Ela pode fazendo esse upgrade aí conforme a necessidade dela, né? Tanto o downgrade também. Sim, é possível. Né? Então, existe situações específicas, esporádicas também. Vamos né? imaginar um cenário onde que a empresa adote a política de fazer campanha. Quando eu falo campanha, eu vou fazer uma campanha de venda para um segmento, por exemplo. Eu vou fazer uma campanha de venda para o comércio local. Legal. Você pode... vou contratar 10 pessoas para fazer esse processo aqui durante 10 dias. Perfeito. Você vai lá, adiciona novos usuários durante 10 dias, faz o processo. A gente está agora entrando nesse mês da famosa Black November, né? Black Friday, né? Que tem. Então tem muitas campanhas gatilhos que podem ser utilizadas, né? Inclusive, assim, a secretária Nath, né? Essa automação de mensagerias, ela pode ser muito utilizada no setor de marketing dentro da empresa. É possível. Né? Então, você trabalhar com mailing de clientes, tanto em notificações, promoções, remarketing, lançamento de novas implementações. O nosso nicho de segurança eletrônica é um nicho muito grande, muito amplo. Então, a gente sabe que tem empresas que trabalham com o monitoramento eletrônico, rastreamento, quer inserir lá monitoramento por drone, portaria remota hoje, né, que está bastante em alta também. E às vezes é um novo serviço que essa empresa de segurança eletrônica quer inserir no mercado e ela quer fazer uma campanha para envio desses clientes. E qual que é o melhor resultado, às vezes, para o comercial? É aquilo que está na palma da mão. Então, o WhatsApp hoje é uma ferramenta comprovada que grande parte das mensagens recebidas elas são visualizadas aí em menos de 1 hora, você pode ter certeza, né? Quando é número específico aí, você consegue ter uma abertura, né? E aí, lógico, seguindo as boas práticas também, você consegue ter uma interação, né? Porque às vezes não é só receber a mensagem, é você ter uma mensagem específica para o cliente específico e ter o processo de interação, né? A gente sempre fala que o melhor cenário de um processo de mensageria é você fazer uma mensagem onde que o seu cliente tenha, você coloque alguma ação para ele fazer. Perfeito. Porque terminar com perguntas, né? Uma situação é terminar com perguntas, um outro caso tem água ali. A gente percebe que quando é convertido uma venda, é feito um remarketing, o cliente faz o engajamento com a marca, aqueles clientes que tem não é que só recebe uma mensagem, ele olha no telefone dele e fala assim, é da empresa fulano de tal. Não, é quando ele olha a sua marca, ele tem um sentimento por ela e ele responde, muito obrigado por aquilo que você está me informando, muito obrigado por estar me notificando, ou entregar algo de valor. Então, esse é o melhor cenário. O que a gente entendeu é que se tiver interação, tem resultado. Se tiver só notificação, seco, aquela notificação crua, sem humanização na mensagem, provavelmente você vai estar queimando dinheiro aí de forma desnecessária. E é legal que dentro do processo mesmo de disparo em massa, você tem campos que podem ser personalizados, né? Então, toda mensagem, por mais que ela vai ser uma mensagem específica para todos os clientes, mas ela vem com o nome dele, o nome da empresa, os campos específicos que você pode editar, montar, né, de acordo com, com o tipo de... com o objetivo, né? Com a sua estratégia. Isso, exatamente. E tem boas práticas para isso também, né, William? Chama nós lá que a gente vai dar um jeito de legal. Orientar. Então agora a gente vai para a parte final aqui, são 10 perguntas-chave que eu acredito que
poucos minutinhos, acho que umas 2 horinhas nós terminamos. Resolve? Então assim, ele bate pronto, tá? Que a gente vai fazer algumas perguntas chaves aqui, até para você interagindo, dando o foco e depois a gente falar aí das novidades do que realmente as APIs específicas estão fazendo lá. Também você pode trabalhar em alguma coisa específica, não só agora na questão da ferramenta, mas no produto que a ferramenta vai entregar, tá? Então assim, como que a tecnologia ela pode ajudar a melhorar essa comunicação interna? O cara contratando o Nath hoje, qual que é a primeira experiência que ele tem que ele vai sentir na pele mesmo assim, melhorou minha comunicação interna? Como ele vai sentir isso hoje? Principalmente a questão de diminuição do ruído da comunicação. Tem aquele cenário do diz-que-me diz-que. O fulano falou uma coisa, ciclano falou outra e chegou na mesa do chefe outra. Certo. Então isso você vai conseguir monitorar desde o momento que o cliente levantou a mão para ser atendido até o momento que foi resolvido o problema dele. Então, mesmo os atendimentos finalizados, você pode pegar um grupo, a gente chama que é uma amostra, e perceber se dentro dessa amostra existe um padrão. Se existe um padrão, você automatiza. Perfeito, matou. Chave de ouro, bem respondido. Segunda pergunta, quais são os recursos tecnológicos, tá? Que são as melhores, vamos dizer assim, para melhorar essa comunicação interna. Então, a gente fala que a automatização humanizada ou semi-automatizada, né? Então, de que maneira que você fala assim, qual que é o principal recurso tecnológico voltado às APIs, né? O que você vê assim como a melhora da comunicação interna em relacionado a essa parte? Nesse cenário, eu vejo que a velocidade é o que manda o jogo. Então, a partir do momento que eu clico num botão dentro do meu RP e eu sei que a partir daquele momento toda aquela carteira de clientes já está sendo feita de forma automatizada, que antes eu investia tempo para fazer de forma manual, automaticamente eu posso utilizar o meu tempo para fazer uma atividade que seja mais produtiva, vamos dizer assim. Porque se a gente parar para pensar, o processo de notificação, ela é produtiva sim, porém, ela é repetida e é um processo que, se eu fazer aquilo várias vezes, o resultado já é previsto. Agora eu posso utilizar o tempo do meu colaborador para fazer outra operação nesse sentido. Legal. E quais são os principais desafios? Que é, por exemplo, assim, usar a tecnologia para melhorar a comunicação interna. O que é mais desafiador aí por parte da implantação, da implementação e por parte do cliente? Assim, como que é essa troca? A partir da implementação que o cliente final já está utilizando lá a plataforma, ele gosta porque ele percebe que a empresa com que ele contratou de segurança está trabalhando com inovação. Então, quando ele vê que tem um bot lá que teve pelo menos o primeiro atendimento ali, ele fala assim, olha que legal, a empresa fulano de tal já está investindo em tecnologia. Eu me sinto mais seguro. Comunicação. Ele se sente mais seguro, porque ele sabe que não é apenas uma pessoa que está cuidando, mas um sistema. Legal. E os principais benefícios assim da tecnologia para melhorar essa comunicação? O que você acha assim, qual que é o principal benefício em relação a esse procedimento? Quando você fala benefício... É aquilo que o cara vê, por exemplo, a gente falou ali no começo, que ele vê uma transformação, que ele começa a diminuir o ruído. Beleza, então eu tenho algo que vai profissionalizar. Outra pergunta que você respondeu, você falou assim que ele profissionalizou a comunicação, vê que é algo profissional. E o que ele vê assim como benefício? Então existe o usuário da empresa, mas existe o cliente final. Qual que é o feedback que o cliente dá em relação a isso? Eu sempre comento que toda empresa ela tem que ter uma identidade de comunicação. Então, a partir do momento que você começa a utilizar a plataforma, você passa a ter uma identidade de comunicação com o seu cliente. A partir desse momento, você adota alguns padrões que, sendo o seu colaborador matutino ou o colaborador noturno, ele vai ter o mesmo padrão de atendimento para aquele cliente. Perfeito, porque daí não é pessoal, ele segue um roteiro. Um roteiro. Legal, bem respondido essa pergunta. E qual que é a melhor maneira de incentivar, por exemplo, assim, os funcionários a usar a tecnologia para melhorar essa comunicação? Então você falou de um padrão dessa comunicação e qual que é as melhores práticas aí para incentivar esses colaboradores assim, por parte da empresa? O que você vê que as empresas fizeram e acabou dando certo? Porque há uma resistência entre setores, né? Ou aquela coisa, mas sempre a gente fez assim, por que agora vai ser dessa forma? Não acontece isso? Sim, perfeitamente. Em qualquer implantação, acho que é um processo natural. O que a gente sempre orienta a empresa é vender a ideia
e realmente acontece, de menos serviço para o colaborador. E essa é a verdade absoluta. Nós, com as automações, a gente vai fazer com que o colaborador ele trabalhe menos, porque a gente tem teclas de atalho, tem automação de envios automático, tem transferência entre os usuários da plataforma. Então, com isso, vai fazer com que ele tenha uma maior velocidade e, com isso, ele tenha menos trabalho na operação. Então, em resumo da obra é o seguinte, fala assim, cara, automatiza que você não vai fazer coisa repetitiva, redundante, você vai trabalhar menos e vai ser mais produtivo. É o cenário perfeito para qualquer empresa. Com certeza. Então, se você quer ser mais produtivo, gente, ó... Secretária Nath. Secretária Nath App. Secretária Nath. O aplicativo específico para empresas de segurança eletrônica, né? E a questão assim, vamos pegar lá, como as organizações podem medir o impacto, né, dessa tecnologia da comunicação interna? Você falou lá, então ela vê a diminuição de ruído, vê a padronização da comunicação, vê a melhorar a eficiência do colaborador, que é o que você comentou até agora, né? Então, e como é que ele pode medir esse impacto dessa tecnologia, dessa comunicação interna? O que você vê assim que realmente é um feedback que o cliente fala, cara, antes era esse cenário e agora tá dessa forma e tá muito melhor. Como que é essa narrativa aí? Para esse processo de metrificação vai depender um pouco da maturidade da empresa, que a gente chama de maturidade digital. Porém, a Secretária Nath facilita muito isso, porque a gente dá as métricas de quantidade de atendimento, a quantidade de tickets abertos, quantidade de tickets fechados, o tempo médio de atendimento. Então, todo esse processo vai fazer com que ele consiga metrificar. E aí, por exemplo, antes a minha equipe conseguia atender 50 atendimentos por dia. Hoje, com a automação e os processos, eu atendo 150, com a mesma quantidade de pessoas dentro da minha operação. Então, quando a Secretária Nath é implementada, se ela não dobra, ela triplica. Caramba. Então, vai depender só dos processos que são montados. Aí, por isso que eu comentei no início do nosso papo, vai depender um pouquinho da maturidade da empresa dentro dos processos dela. Mas, a partir do momento que começa a olhar os números, quanto a fatos, dados não tem argumento, né? Não tem jeito. Com certeza. E qual que é o papel da liderança, por exemplo, assim? Então, a gente falou lá dos funcionários, né? E da liderança na adoção dessas tecnologias, né? Quando a gente fala assim de melhorar essa comunicação interna. Qual que é o papel hoje do gestor, do dono da empresa? Então, ele tem um incentivo lá do ganho de produtividade, que é ele fala, pô, ao invés de você fazer manual, você vai fazer automatizado. E como que é o papel dessa liderança em implementar, incentivar? O que você vê, qual que é a pegada que está dando certo em relação a essa mudança? O que eu acho legal da plataforma é que realmente aquele supervisor, aquele empresário, 3, 4 pessoas de um departamento, ele está cuidando de 100, 150 pessoas, simplesmente olhando uma tela e observando os atendimentos. E vendo tudo que está sendo feito. Tudo está sendo feito. Os áudios, desde a parte que foi automatizada e a parte que é interação. Então, nisso você tem a ver como ver o que foi mandado no áudio, para ficar registrado, né? As mensagens, tudo que foi tratado, a maneira como você lidar, né? Então fica tudo... É um negócio pegando um gancho bem legal para os supervisores aí. As mensagens, por mais que sejam apagadas dentro da plataforma, e apaga lá no WhatsApp, dentro da plataforma ela consta o registro. Perfeito. Então todo o processo ele pode ser auditável. Legal. E a gente coloca também um número de atendimento. Então, a partir do momento que o protocolo é enviado para o cliente, você consegue se enquadrar dentro da LGPD com o protocolo de atendimento. Legal. Então é justamente assim. Então, como a Secretária Nath, o Nath App, né, ele pode ajudar as empresas a lidar aí com essa demanda de chamados. Seria dessa forma mesmo, né? Então, que é realmente fazer esse procedimento através do ticket e através da orientação seguindo esse procedimento, né? Seria nessa mesma vibe aí. Então, outra pergunta aqui que eu acho que é interessante. Então, além da automação de chamados, que é o que você falou agora, tá? Então, o Nath App, assim, ele oferece outras funcionalidades para otimizar o atendimento ao cliente. Quais são elas, assim, de uma maneira assim mais... pode ser genérico também, claro. Né? A gente falou muito bem na parte financeira e parte de atendimento ali. Certo. Mas a gente pode implementar esse processo num processo comercial, por exemplo. Ou, por exemplo, num processo de garantia da empresa, que às vezes ela entrega algum produto e por exemplo, vou falar um exemplo de garantia. O cliente, você vendeu uma câmera para o cliente, por exemplo, e deu um defeito. Ao invés de você disponibilizar um humano para fazer todo esse processo, você pode disponibilizar para o seu cliente um número de telefone, onde que está implementada a Nath. A Nath vai pegar, por exemplo, a foto do produto,
ele vai pegar a nota fiscal do produto e ele pode pegar o número do registro daquele produto. E aí a gente pega essa caixinha com todas as informações e passa lá para o cara que vai abrir o chamado da garantia, por exemplo, se você tiver um processo de garantia interno. Perfeito. Então, imagina-se que todos os processos dentro da empresa, se você tiver um processo e um padrão já montado, é possível automatizar. Mas Perfeito. lembrando que a gente sempre utiliza esses métodos de automação como um processo de transbordo, ou seja, aquilo que o humano não conseguiu atender por seja limitação de horário ou limitação de quantidade de atendimento, aí a Nath vem atendendo esse processo aí. Que bacana, cara. Uma ótima resposta e até uma dica, assim, que isso ele entra bem na parte consultiva, né? Porque daí existe realmente aquele processo que você fez em outras empresas. Entender o processo, ver como tá essas informações e como eu consigo tratar delas, acessar essas informações para organizar, né? Pra organizar Para elas. automatizar, no caso, né? É um processo que envolve a parte aí de consultoria mesmo, Sim, daí, né? a gente vai ter que entender. É um projeto personalizado dentro do nicho, né? Que pode ser, que é o que a gente consegue fazer, né? Legal. Parece que é difícil de fazer esse processo, mas dentro de 15, 20 minutos que você está numa videoconferência ali com o cliente e ele fala uma pergunta bem básica que a gente faz é o seguinte: me fala hoje como é que você trabalha com WhatsApp dentro da sua empresa. A partir dos 5 minutos que ele estiver me explicando como é o processo, eu já consigo imaginar uma solução junto com a minha equipe para colocar, para ele melhorar ali a performance dele de 30% a 40% a mais Legal. de entrada. Então, nessa parte, fora essa questão dos chamados em si, que é o que você está falando, dessa implementação, como que as empresas elas podem se direcionar? Mais tempo, né? E esforço em outras áreas estratégicas. Quando você automatiza, a ideia é que você tenha esse tempo Essa flexibilidade. e essa flexibilidade, né? Então, quais são as vantagens de adotar essa abordagem hoje? O que você sente assim, dos clientes que fizeram dentro dessa narrativa? Quais são as principais vantagens a partir do momento que eles tiveram isso na prática? Assim, o que você sentiu aí de feedback dos clientes aí? O que eu acabei já comentando, mas eu acredito que mais tem valor é a flexibilidade de tempo que a gente já comentou. Eu tenho condições de monitorar aquilo em qualquer momento, desde o meu telefone pessoal até no computador da minha empresa, e fazer o monitoramento em tempo real. E sabendo disso, essa segurança que me traz faz com que eu consiga enxergar meu negócio de forma macro. E aí eu posso cuidar de outras operações e automatizar outras operações que antes eu não conseguia enxergar porque eu não tinha uma métrica. Legal. E a questão assim, o principal caso de sucesso, o case de sucesso hoje que vocês têm hoje, que você pode comentar alguma história específica? Tem algum cliente que você tenha na cabeça e fala, cara, ali foi uma coisa que deu muito certo, foi um desafio para nós? Tem alguma história assim diferente um pouco para você relatar pra gente? Claro. A gente sempre fala dos milagres, mas não fala muito dos santos, sabe? Porque tem direitos autorais, enfim, outros detalhes. Mas teve um caso bem específico que a gente procurou atender um grupo grande de empresas de segurança e a gente teve uma grande dificuldade de fazer o processo que você já comentou de implementação. Porque quando entra uma ferramenta nova dentro do meu ambiente, que eu estou acostumado a fazer sempre aquela mesma coisa, daquele mesmo jeito, vai gerar um certo atrito com os colaboradores. E principalmente como a gente passava de um número relevante acima de 100 usuários, então você imagina você implantar dentro de uma semana para mais de 100 usuários utilizar a plataforma para departamentos diferentes. Então isso acabou gerando transtorno. Mas aí a gente trabalhou isso de forma individualizada por setores, a gente pivotou o cenário de fazer a implementação pro grupo e falou assim, vamos fazer diferente? Vamos implementar Por setor fases. por setor. Perfeito. Então, aquele setor a gente automatizou os processos tão bem que daqui a pouco os outros setores começaram a falar assim, olha, quando é que vocês vão começar a fazer no nosso aqui? Então foi o caminho ao contrário. Então Legal. isso a gente percebeu que realmente agrega valor. E pegar um gancho bem legal, o pessoal aí, que a gente tem muita prova social, dá uma olhada lá, pesquisa lá, secretária Nath no Google, e vê os depoimentos que os nossos clientes estão falando da gente lá. A gente sempre estimula, olha, você gostou da plataforma? Comenta lá. Né? Não gostou da plataforma? Vai no Reclame Aqui. Então, é nesse sentido mesmo, pesquisa a plataforma,
pesquise a plataforma que você está contratando, pesquise a gente e vem compartilhar um pouco da sua dor, que a gente vai arrumar alguma forma de resolver ela. O que eu mais gostei de tudo que a gente conversou, e já pegando os últimos 5 minutos aí também, é que a secretária Nath, o Nath App, ele pode ser personalizado de acordo com as necessidades. Então, mesmo que não tem projeto, não tem processo que não possa ser dar ouvidos, né? E realmente entender, né, como fazer esse procedimento. Isso eu gostei muito, ficou muito bem claro, né? E principalmente para o segmento de segurança, né? Que é as coisas. Então, para encerrar assim, Willi, quais são os planos de futuro hoje do Nath App, da equipe, né? De continuar inovando, melhorando essas experiências. Para onde que a gente está indo aí? Fala para nós aí. Claro, fechamos uma grande parceria, né? o spoiler aí. Fala para nós para onde a gente está indo, porque mais importante de você se associar a pessoas boas, pessoas que têm propósito, é interessante a gente saber para onde essas pessoas estão indo e com quem a gente está indo. Então, por isso que esse ecossistema no qual a gente está inserido, no qual a gente se considera especialista, né, nesse nicho aí, no modelo de gestão, no modelo de automação de mensagens, ele faz como é que fala assim? Ele dá a segurança, né? De realmente você estar com pessoas boas aí, trocando essa energia, né, William? Falando sobre spoiler, para onde a gente está indo? A gente valoriza principalmente as pessoas que trabalham com a gente. Então, depois de muito tempo, a gente conseguiu construir uma equipe sólida, uma equipe que trabalha e uma equipe que entrega resultados. Então, hoje, a secretária Nath, se você marcar uma videoconferência com qualquer um dos nossos colaboradores, desde o time de desenvolvimento que vai resolver algum processo específico, ou com o nosso time de suporte, ou o nosso time comercial, você pode observar o brilho nos olhos dos nossos colaboradores que estão realmente engajados com a causa, que é atender o segmento de segurança. Para o ano de 2024, que a gente está galgando aí, nós estamos melhorando os processos de integração via API com os nossos parceiros RP. Então, já está disponível lá a questão da ativação e desativação de alarme por WhatsApp. Isso é muito importante. Isso pegando spoiler para software de monitoramento. Ele com a Moni. Com a Moni. E com a Segware. Segware, que é o Sigma, né? Tanto o desktop Sigma. quanto o cloud. Só hoje no cloud. Hoje está no cloud. Legal. E aí existe um projeto para a gente fazer um processo desktop, mas é em stand-by ainda. A gente está avançando no web, que tem um pouco mais de flexibilidade para fazer os processos e manter todo o processo rodando no ar. Legal. Então, em resumo do spoiler é assim. Então, você que contratar a secretária Nath, o Nath App, o aplicativo de mensagens, a plataforma de mensagerias integrada com sistemas de monitoramento, aonde você pode fazer ativação e desativação de alarme. Caraca! Pelo WhatsApp. Então, o cliente lá na ponta é o usuário da plataforma, entrou no WhatsApp, então aquela mensagem, se ele esqueceu, o que acontece? O cara esqueceu de ativar o alarme. Se ele esqueceu, automaticamente ele vai receber a mensagem de notificação. Olha, você esqueceu o seu alarme da sua empresa lá. Automático. Automático. Caramba, e você digita 1 para ativar e 2 para falar com o atendente. Tá, e como que é o cenário sem a Nath aí na integração? Aí, geralmente, ou o cliente acaba esquecendo disso. Fica desarmado, fica sem segurança? Acontece, não era para acontecer, mas a gente já acompanhou casos onde que o colaborador, por um motivo ou outro do monitoramento, não conseguiu, por motivos entrar em contato. Ligação mesmo, né? E aí entrou outro PA para substituir aquele no momento e o alarme não foi ativado aquela noite. Então, correu-se o risco. Perfeito. Então, esse risco com o WhatsApp você não corre, porque a automação vai ela auxiliar os erros humanos, no caso, né? Ela potencializa o processo, diminuindo os erros. Que legal. Não a gente não pode falar que, como sempre tem um humano no meio do processo, aí você sabe que a gente é cheio de falhas. Mas desde que a programação feita estiver correta e as configurações, cara, nós não tivemos caso nenhum de alarmes desativado por questão de esquecimento pelo nosso usuário ou pelo o PA que tiver de plantão lá notificar o nosso cliente. E a pergunta final assim, eu contratei a questão da Nath, eu contratei um plano lá, um plano básico para fazer um teste lá. Perfeito. Beleza. Eu tenho que pagar algo a mais pelo fato de você ter essas APIs integradas, William? Não, a partir do momento você pagando a mensalidade da
integração e o disparo da campanha, automaticamente já está implementada com o RP. Então, o RP está levando isso como uma solução a mais bônus, né? para o cliente. De maneira automática. De forma automática. Então, Caramba, praticamente a cara. integração vem de bônus, porque você vai fazer os atendimentos pelo WhatsApp, que é um cenário do universo, vamos dizer assim, e a integração é um outro processo que provavelmente o seu RP já está pronto lá, só querendo falar assim, olha, conecta as chaves aqui que você vai ter essas facilidades do seu dia a dia. Eu fico pensando em duas formas, né? As empresas que têm uma plataforma de automação de mensagens genéricas e que vão fazer certa forma automatizada. Uma parte do processo. E vão fazer, digamos lá, envie boleto, por exemplo, lá, né? Que é uma solução específica. O cara vai ter que achar manual, colocar e naquela parte ele vai ter que anexar lá pela mensagem e fazer o envio para o cliente. Sendo que poderia fazer todo o fluxo e a cadência praticamente para alguns tipos de setores ou algumas informações automatizadas. Para deixar um pouquinho mais claro, vamos imaginar um cenário que o nosso cliente ele é integrado com a N1 Sistema, integrado com a Segwit ou com a Sigma. Perfeito. Ele vai utilizar o mesmo portal da Secretaria NAT para trabalhar dentro desse todo esse ecossistema. Perfeito. E nesse QR Code que está aparecendo na sua tela aí, observa as empresas que já estão integradas, que você vai observar qual ecossistema que você pode participar hoje de forma automatizada. Perfeito. Sem pagar nada mais por isso. Adicional por isso. Isso que é muito interessante. Apenas a plataforma. Legal. Cara, sensacional, né? William. Olha, cara, eu fico muito feliz de, como diz assim, como parceiro de negócio. Te considero, né, cara, como um irmão, né? Que a gente sabe que a gente admira, não é de agora. Logo quando esse cara veio lá do Mato Grosso aqui para Toledo, a gente foi uma das primeiras conexões que a gente fez. E a gente viu todo o processo de adaptação, todos os desafios, né? Os recomeços, os reveses em algumas coisas. E a gente vê principalmente a superação, que é literalmente, né? Que é depois de uma tempestade, né? Que vem a bonança. Vem a bonança, vem um dia melhor, depois uma noite, né? Tempestuosa, né? Que fala, a gente tem um dia de sol aí, mas não é fácil passar por esses processos. Então a gente fica muito feliz aí, né? Não só que eu falo assim que um homem não consegue fazer nada sozinho, né? Você tem um pilar aí, né? Bruto que tá aqui, inclusive nos bastidores aqui. Quer mandar um abraço para ela? Um beijo, tem que cortar essa parte. Pode falar, você me deixa cara. nervoso. Mas eu tenho sim, por trás de um grande homem sempre, claro. por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Com certeza. E eu tive uma grande sorte de lá no Pará. Privilégio, né, cara? Sorte, privilégio, todas as coisas positivas. De lá no Pará achar a minha companheira que está comigo até hoje. Então, um beijo, minha amada Jaqueline. E parceiraça, né, cara? Espero ter novas conquistas juntos. Com certeza, cara. Então, já que, ó, abração, ó, daquela hashtag, ó. Hashtag hoje tem. Olha. Então a gente fica muito feliz aí, cara. A gente sabe que é um conjunto de coisas, né, cara? Eu tenho minha parceira também. Beijo, meu amor. Carmen, minha filha. Agradecer especialmente aí meu mano aí, família Osório em geral, o Juninho, que manda bem aí no nosso videomaker aí. Então, gente, você que vai estar assistindo esse vídeo aí, se você quiser deixar um comentário, uma sugestão, melhorias, novos temas, críticas também a gente aceita. Com certeza, cara. Vamos melhorar. Não, crítica não. Só elogio, pelo amor de Deus. Gente, mas de modo geral eu queria só agradecer, né? Agradecer ao nosso Deus aí pela oportunidade, pelas parcerias. Então, logo em breve vai ter mais episódios, mais novidades aí, mais soluções aí que com certeza que a caminhada não para, né? Não para, é sempre para frente, tecnologia não para. A gente tem sempre que estar inovando aí, fazendo as coisas acontecer. Encerramos? Encerramos por aqui, obrigado pelo seu tempo, obrigado equipe e sucesso sempre. E eu vou ficar honrado em comparecer no próximo convite aqui, com certeza. Com certeza, então aguarde os próximos episódios. N1 Talks, N maneiras, N motivos, N possibilidades. Então, um beijo no coração, gratidão por você ter ficado até aqui. Valeu. Então, a gente vai produzir muito conteúdo, cortes, informações aí. Então, espero aí que essa mensagem chegue a você. Por ele, por meio dele e para ele, que são todas as coisas. A gente está de pé. Obrigado, meu Deus. Tamo junto, gente. Até mais. Até mais. Valeu. Beijo. Fechou.